já trabalha com isso há 16 anos e eu nunca vi um time do Vitória para tomar tanto gol nos últimos 5 minutos, né? Vitória tomou gol aos 37. E assim, foi um resultado extremamente frustrante para a torcida do Vitória, porque pela primeira vez nesse campeonato, isso que eu estava falando inclusive no primeiro tempo, que o Vitória fez um bom primeiro tempo, que o Vitória conseguiu pressionar, que o Vitória conseguiu tirar espaço, que o Vitória jogou de fato. No segundo tempo, o Vitória novamente fez a mesma coisa, o Vitória jogou, o Vitória teve oportunidade, criou chances, só que no final mostra-se então a diferença de qualidade, né? A diferença de adversário é muito grande. O Palmeiras, quando precisou virar o jogo, ele lançou mão de 4 titulares, na verdade 5, né? Que depois o Lucas Evangelista acabou entrando. E a diferença dos 5 titulares do Palmeiras para o Vitória, que joga com a conta do Chá, é grande. E isso fez a diferença no final. O Vitória sai daqui do Barradão com a sensação de frustração diante de tanto esforço para poder jogar bem, para poder fazer um bom resultado, para poder construir um grande resultado. Só que no final o resultado não veio, não aquilo que se esperava, né? A vitória que seria um prêmio para esse time do Vitória, que batalhou tanto, que lutou tanto para vencer. Para a torcida acho que fica a mesma sensação, né? A sensação de um misto de alegria, um misto de tristeza, porque viu um time batalhador, um time guerreiro, um time que brigou, foi no limite das suas limitações, mas que no final acabou saindo daqui do Barradão sem os 3 pontos. Mais uma vez, acho que é o 9º ponto, a Vitória já perdeu 9 pontos, tomando gol justamente no final das partidas. E fica aquela sensação de que poderia ser uma tomada de decisão melhor, uma marcação melhor. A Vitória volta a sofrer de novo gols, justamente naquilo que a gente reclamou durante o tempo, né? Que é o cruzamento na área, defesa de cruzamento, bola levada na área, mesmo com 3 zagueiros, mesmo com a linha mais alta, você tendo Zé Marcos, Lucas Alta e Edu, Vitória sofre gol de cruzamento. É frustrante, é triste, deixa uma sensação ruim, deixa a sensação de que o esforço feito não é premiado, deixa uma sensação de que poderia ter ido mais e no final não foi. E agora é juntar forças e agora é buscar o resultado diante do São Paulo para poder finalizar esse primeiro turno. Na partida de hoje, embora algumas peças não tenham tido grandes desempenhos, né? Aí o Marcos Jesus, que oscilou durante o jogo, o Claudinho teve um duelo difícil contra o Sousa no final, acabou inclusive não conseguindo fazer a defesa, conseguir evitar o cruzamento na área, mas o Vitória teve algumas peças que individualmente se destacaram. Oswaldo conseguiu fazer um bom jogo, o Ronald, enquanto teve fôlego, enquanto teve força, conseguiu também fazer um bom jogo. O Renato Kaiser também, enquanto teve fôlego, disputou, brigou e foi bem. Só que assim, o nível é diferente, né? Quando você precisa ir para o banco e você coloca 5 titulares e você precisa ir para o banco e você coloca 5 jogadores que não são titulares e com a diferença técnica grande, isso pesa no final. E hoje foi isso. Contra o Sport, a gente ficou triste, irritado, frustrado, porque a diferença de adversário não era grande. Você tinha ali um time que vai ser rebaixado provavelmente, um time que era lanterna. Hoje a gente pegou um dos times mais fortes do campeonato, hoje um dos líderes do campeonato, que quando precisou colocar os titulares, a diferença ficou grande para o Vitória, né? Enfim, existem 2 lados para poder olhar nesse jogo, né, Marcelo? Um lado é você olhar um resultado negativo, que não é a vitória em casa. De outro lado, um time que durante muito tempo brigou muito, chegou muito no seu limite, mas que esse limite não foi suficiente para poder sair daqui do Barradão com a vitória, meu caro Marcelo Góes. É isso, Ítalo Renan Oliveira dos Santos. Eu avalio esse empate como muito frustrante. Meu sentimento é de plena tristeza, porque a nossa torcida veio em peso, fez uma bela festa, apoiou o tempo todo,
Vou olhar aqui se o clube divulgou o borderô. Temos o borderô. Deixa aí que eu olho lá seguindo o seu raciocínio. Já achei aqui, 17.729 torcedores. Ótimo público, mas que saem, em grande maioria, frustrados com mais um gol sofrido no final. E eu falava no começo da nossa jornada que o Palmeiras é um time muito qualificado, experiente. Hoje o Vitória demonstrou em muitos momentos experiência também. Em duelos ganhados por Baralhas, em duelos ganhados por PP, em duelos ganhados até pelo Lucas Alter. Mas o futebol, além de gostoso, ele é muito cruel. Muito cruel. Futebol não tem justiça, mas se existisse jurídico nessa modalidade, o Vitória não merecia perder hoje. Não perdeu, mas perdemos 2 pontos que seriam preciosíssimos para a sequência. O pênalti existente entrou água. O pênalti ali ruiu todo o castelo que o Vitória construiu em todo o começo do jogo, né? Vitória abre o placar num primeiro tempo após sofrer 10 minutos. Na sequência, a marcação encaixa, o Palmeiras fica encurralado, fica cercado, e o Vitória faz o seu gol com o Renato Kaiser. Foi um primeiro tempo muito digno, um primeiro tempo muito acima, um primeiro tempo que o Vitória foi superior. No segundo tempo, muito equilíbrio, o Vitória foi superior um pouco, fez o 2-0 com um golaço do Eric, e na sequência do segundo gol, foi determinante, né? Pênalti. O Palmeiras fez o 2-1. O Palmeiras já tinha modificado com 4 atletas considerados titulares: Vitor Roque, o Sousa, o Piquerez e também o Facundo Torres, e fizeram a diferença. Jogada na esquerda, cruzamento na área, nossa zaga vacila em um dos poucos vacilos de bolas aéreas. E o Facundo toca de cabeça, a bola bate na mão do Lucas Arcanjo, bate na trave e morre no gol, infelizmente. E depois a bola tocada no braço do jogador do Palmeiras, e que pode ser um pênalti, pode ser não. Foi um pênalti na minha opinião, na do Ítalo e na do Fábio Almeida. E aí cabe a você que está aí nos acompanhando olhar os GIFs, olhar os vídeos e chegar à conclusão. Foi pênalti ou não? Pra gente foi. E não é choro, pois há um cruzamento na área, a bola cortada, a bola bate no antebraço do Piquerez, que não está nem com o braço colado ao corpo, para evitar uma infelicidade. Mas, no fim, muita lamentação, muita decepção e mais um gol sofrido no final. São pontos perdidos em sequência, são pontos perdidos fora de casa, como o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Vitória poderia ter ganho aquele jogo. O Vitória fez um belo jogo, ainda sob o comando do Carpini. E agora o Vitória sai de casa, sai daqui de Salvador, e sábado tem uma pedrada daquelas, né? Vai pegar o São Paulo no Morumbi, que o Vitória historicamente não se dá bem no Morumbi. O Vitória não sabe jogar no Morumbi. Ano passado a gente sofreu, perdemos, me lembro. Gol até do próprio Eric, que tá aqui, que possivelmente não vai jogar, né? Já que é jogador emprestado do São Paulo. E, enfim, é triste demais, é lamentável demais. E daqui a pouco vamos acompanhar a coletiva do Fábio Carilli. A gente vai curtir tudo, acompanhar em detalhes e trazer todos os detalhes ao vivo aqui na nossa TV Arena. Ítalo Oliveira. Ai, meu Deus, eu quero ouvir o meu torcedor. Agora sim, calma, Marcelo, calma. Passada a análise geral, indo agora para os pormenores do jogo, eu tava falando durante a transmissão, a gente falou a respeito da questão de jogar com 3 zagueiros, né? Eu tava falando que era preciso colocar os 3 zagueiros para que o time do Vitória tivesse maior presença na área, porque o Palmeiras ia cruzar a bola na área, iria jogar a bola para a área, e isso acabou acontecendo. Isso é quase que... o Abel Braga faz isso quase que todo jogo, quando precisa do resultado, é cruzar a bola na área. Não tem outro expediente, não tem muito o que se fazer. Só que a grande questão é que o time do Vitória não teve contra-ataque. O time do Vitória não teve saída para o jogo. Vitória, Renzo não tem essa característica de explosão para fazer um contra-ataque. Ele tem velocidade para, de repente, você esticar, mas conduzir a bola em velocidade, arrastar. Ele não tem essa característica de jogo. Ele ficou basicamente com o Fabri para poder puxar contra-ataque, é muito pouco.
PP já estava muito desgastado, também não tem essa característica. O Rubens Ismael também não tem essa característica. E o Vitória ficou em determinado momento entrincheirado no seu campo defensivo. Então assim, você ter 3 zagueiros não é um problema jogar com 3 zagueiros. O problema é você não conseguir sair de trás. Você não conseguir agredir o adversário. Você sofrer o tempo todo. Esse é um grande problema. Eu acho que no jogo de hoje faltou isso. De repente ali, ao invés de ter colocado o Rubens Ismael, já ter colocado um jogador de mais velocidade, pensado inclusive no Romarinho para fazer ao invés de ter colocado o Renato Kaiser, ter de repente colocado o Romarinho, que também é um jogador que pode fazer a camisa 9, um jogador mais leve, para poder puxar contra-ataque, para o Vitória ter opção de velocidade realmente na frente. Então acho que faltou em Carille essa questão. Jogar com 3 zagueiros não seria um problema. O problema foi que o Vitória sofreu muito para poder sair de trás e no final acabou não saindo, né? Em determinado momento o Palmeiras estava com os 11 jogadores na intermediária ofensiva. E assim, não dá para você se defender. Em algum momento isso vai acontecer o que acabou acontecendo. O Palmeiras foi mega ofensivo, né? Entraram 2 pontas, um lateral esquerdo que parecia um ponta, o lateral direito virou mais um atacante, aí lascou o sistema. Em determinado momento o Palmeiras tinha 5 jogadores dentro da área do Vitória. E os 11 também em dado momento, Exato. que até o Benedetti, que é um zagueiro alto, apareceu pelos lados do campo, especialmente no lado direito. Exato, então assim, jogar com 3 zagueiros, colocar 3 zagueiros para defender o resultado não é errado. A questão é você não ter saída de trás, você não agredir o adversário, porque se você não tem opção de velocidade, o adversário automaticamente vai te pressionar e vai te levar a perigo. Então o grande lance foi esse, mas assim, no outro jogo do Sport, eu tinha chamado o time do Vitória que não conseguiu segurar o resultado diante do Sport de um time cabaço. E hoje novamente isso novamente é evidenciado, né? Claro que a gente fica frustrado, chateado, um resultado que o Vitória poderia ter saído daqui com um resultado positivo, teve o resultado na mão por muito tempo, só que não dá pro Vitória estar o tempo todo perdendo ponto, né? Nessa brincadeira são 9 pontos que o Vitória perde em gols no final do jogo. Isso faz diferença. O Vitória tivesse conseguido os pontos que ele perdeu tomando gol no final, o Vitória estaria hoje com 27 pontos. Vitória estaria na posição do Mirassol, por exemplo. Então, assim, perder muito ponto no final, não conseguir segurar resultado, é um time que não tem contra-ataque, que sofre, é claro que no final a conta chega, né? E tomara que o Vitória consiga se organizar para que essa conta não chegue. Se perder o ponto aqui contra o Palmeiras e perder o ponto contra o Sport, vai ter que ganhar o ponto fora de casa. E o próximo jogo é diante do São Paulo. Não tem muito o que se fazer, não tem muita escapatória. É ganhar o jogo do São Paulo. Fica algum recado hoje para Carille, Góis? Fica o recado de que a gente tem que recuperar o emocional dos jogadores. Eu não acho que o emocional esteja destruído. Eu até achei que após o jogo do Sport isso ia acontecer. Mas a gente precisa ter uma postura interessante como foi o Mirassol. Claro que o São Paulo não é o Mirassol. O São Paulo está em plena recuperação. O Hernan Crespo chegou e mudou o ambiente. Hernan Crespo que conhece São Paulo, é a segunda passagem dele no time paulista. E o Vitória precisa ter uma semana, que vai ter uma semana de trabalho. Semana essa que se precisa entender esse bom adversário, esse grande adversário. E semana essa que precisa recuperar a equipe fisicamente. Precisa pensar no que fazer nos 11 iniciais, já que Eric não vai jogar. Eu acho que ele não vai jogar. O Vitória pagou R$1 milhão no empréstimo. Não sei se ele vai jogar. Eu acho que não. Tem que pensar na solução. Perdeu o Cáceres. Perdeu o Cáceres com essa lesão. Cáceres perdeu com a lesão, tá com a lesão na parte posterior da coxa. E também perdeu porque ele levou o cartão amarelo no banco. Então tá suspenso. Fora, tá suspenso. De qualquer maneira, ele até forçou o cartão porque sabe que não ia jogar. Claudinho vai ter outra oportunidade. Então, gente, cabe ao nosso treinador ter tranquilidade. Cabe ao nosso treinador pensar na melhor estratégia possível diante de um grande adversário. E eu acho que o Vitória tem que saber sofrer contra o São Paulo. O São Paulo vai achar que nós somos favas contadas. Eu acho até que o Palmeiras pensou dessa forma, mas o Palmeiras é grande, é superior tecnicamente, experiência que contou muito e qualidade. O Palmeiras entrou com 4 jogadores. Sousa deu trabalho. O
Outro jogador, outro ponta que entrou, que deu um trabalho Facundo. retado. O Facundo Torres foi muito bem. O Piquerez nem se fala que é titular. Independente de estar em má fase, Vitor Roque é bom jogador, cara. Então, o Vitória ficou encurralado e esbarrou em dois problemas. Essa sequência de sofrimentos de gols no fim. E a falta de qualidade. Uma pequena desatenção, a casa cai. E foi o que aconteceu no gol do Facundo Torres. E outra, repito, foi fundamental para esse resultado ruim, o gol de pênalti na sequência. O Vitória havia feito 2-0, estava empolgadíssimo na comemoração do gol, estava entendendo a vantagem que tinha e toma um gol logo na sequência, Ítalo. Agora, é isso inclusive, que eu tô revendo, na verdade, o lance do pênalti, né? Na hora da transmissão a gente falou que foi pênalti claro. Mas assim, não sei. Mas assim, o lance de Piquerez me pareceu pênalti no cruzamento para a área. Pelo menos da posição que a gente estava e a imagem de vídeo que a gente viu rápido, me pareceu pênalti. Agora, esse pênalti de Baralhas em cima do jogador do Palmeiras é um pênalti assim, é um lance rápido, me pareceu duvidoso agora. É porque há um tranca-pé, ou um tranca-joelho. Exato. Só que esse tranca-pé tem força para derrubar o jogador? Porque os dois estão em movimento. Os dois estão em movimento, exato. Esse é o grande ponto. Mas não tem um ponto que o sem querer também não é pênalti? E aí? Então é um lance interpretativo mesmo. Agora sim, o jogador vai em transição, teve o toque, teve o contato de Baralhas, só que a cara dele é a cara forçada, né? Ele dá o pulo. Então assim, acho que era no mínimo para ter uma avaliação do VAR. No mínimo uma avaliação do VAR. Agora, que o pênalti de Piquerez no cruzamento para a área, o toque de mão, que o juiz nem no VAR foi olhar, de fato teve. A falta de Renzo não me pareceu. Não me pareceu falta no segundo gol do Palmeiras, mas assim, aquele lance de Piquerez ali era no mínimo para ter sido observado, meu caro Marcelo Góes. Então é isso, fica a sensação de frustração, a sensação de novo de um time que não consegue o resultado positivo. Faltou a Carille a opção para saída de contra-ataque, ele tinha a opção de sair de contra-ataque no banco, talvez faltou ali um entendimento que o jogo precisava para isso. Mas agora é de novo lamber as feridas e buscar o resultado positivo diante da equipe do São Paulo, Marcelo.